Gente, hoje eu vou falar de um livro que me foi indicado ali pela página da Stock Pickers, que é esse daqui, Psicologia Financeira, do Morgan Housel. É um livro excelente, é um livro que é sobre finanças comportamentais, né? É um tema que eu já gosto muito, meu tema de TCC na pós foi sobre isso, eu adoro esse assunto, porque realmente eu acho que faz todo sentido quando o assunto é dinheiro. É um livro que, independente desse gosto pessoal que eu tenho pelo tema, eu acho que qualquer pessoa que lida com dinheiro, esse livro é importante. Ou seja, todo mundo. Eu brinquei aqui que se eu tivesse um filho, eu mandava ele ler. Assim, eu acho que são ensinamentos para a vida em relação ao dinheiro. São coisas muito importantes de se saber, de verdade. Assim, eu acho que o livro condensou um monte de informação que eu já vi em vários outros livros, como eu gosto muito do tema. Eu acho que ele ficou assim um manualzinho padrão, assim, é um livro que tem que ser lido. A minha ideia aqui é trazer alguns highlights, assim, alguns insights que eu vi, que eu achei interessantes, mas de verdade é um livro para ser lido, assim, é um livro para realmente colocar aí na lista, porque é um manual para a vida financeira. Eu achei muito bom, gostei muito da indicação aí da Stock Pickers, tá? Então vamos lá, vou tentar em alguns pontos, é um milagre conseguir resumir esse livro. Não vou resumir, na verdade, né? Só darei alguns insights mesmo. Uma das primeiras coisas que ele fala logo no início do livro é uma coisa muito interessante que na prática eu já começo a ver. Cada um tem uma experiência com o dinheiro e é uma experiência de vida. Então ele tem exemplos. Não dá para você esperar que o comportamento de uma pessoa que viveu, por exemplo, uma grande recessão ou uma grande crise seja o mesmo comportamento de quem não viveu. Por mais que você leia sobre uma crise de 29, você nunca vai saber como foi na prática, né? O que aquilo de fato gerou. Por exemplo, nossa geração, por exemplo, meus pais viveram um período da inflação alta, uma inflação que era sem limites, né? Hiperinflação. Não dá, a experiência que eles tiveram com o dinheiro é diferente da minha. Então isso é a primeira coisa, as pessoas são diferentes em relação ao dinheiro, então não dá para imaginar que cada um vai ter a mesma tomada de decisão. É diferente, a experiência de cada um com o dinheiro é diferente e é comportamental. O dinheiro, a gente lida com o dinheiro de forma emocional e não estritamente racional, e isso é comprovado. Esse livro traz uma série de elementos a respeito disso e outros tantos que eu li, isso é um fato. Então não existe regra de bolo, não existe receita de bolo. Então às vezes as pessoas sabem que eu gosto muito de investir, dá uma dica, o que eu faço? Cara, não sei, cada um tem muitas oportunidades, tem muitas possibilidades, então cada um vai achar o seu caminho diante da experiência que tem. Então ele falou bastante sobre isso, achei muito legal. Aí outra coisa, né, que acontece muito, principalmente no mundo que a gente vive hoje, e ele até exemplifica isso, é como que isso foi crescendo até mais no pós-guerra nos Estados Unidos. Ele destrincha bastante isso, né, esse estímulo incessante pelo consumo, essa questão de todo mundo querer estar no mesmo padrão de vida, a gente se compara demais, a gente cria expectativas acima, né? No final das contas, o que a gente efetivamente quer com o dinheiro? Se não é uma liberdade, se não é paz, se não é tranquilidade que a gente quer, ou se a gente quer mostrar para as pessoas que a gente tem isso, que a gente tem aquilo, o quanto a gente não está indo além dessa questão de consumo e gerando dívidas, vivendo com dívidas. O mais importante de tudo quando se fala de investimento, independente do produto A, se investe em ação, se não investe em ação, se investe só em poupança que seja, é você poupar. Então gastar menos do que ganha, para isso a gente não pode cair ali nesse ciclo, né, de comparação, de consumismo, que a gente está num mundo que favorece isso, a gente é estimulado o tempo todo a isso, e é onde ele vem mostrando, né, dentro do histórico do pós-guerra americano, o tamanho do crescimento das dívidas americanas, né, as famílias extremamente endividadas porque querem manter sempre um padrão elevado de consumo. Então ele fala bastante sobre isso, eu adorei a história dos Estados Unidos pós-guerra, ele traz um monte de dados, é bem interessante. Aí poupar, né? Então dentro disso que eu falei, você vai reduzir suas dívidas, mudar a forma como você se compara com as pessoas e o consumismo em que você se enreda, e poupar, independente de qualquer coisa, poupar, com motivo, sem um motivo específico, mas com foco em ter tranquilidade no futuro, em ter liberdade, então sempre gastar menos do que ganha e sempre poupar. A constância vai valer muito mais do que você ter uma rentabilidade muito melhor que de todo mundo. Então, eventualmente, você vai ter lá uma ação que subiu 100%, mas às vezes a pessoa que está ali na poupança, poupando todo mês, vai conseguir um resultado no final das contas muito melhor que você. Então, a constância em poupar, ela é mais importante do que até a rentabilidade que você vai ter da sua carteira.
Então ele fala bastante isso, super legal. E principalmente isso, não ter necessariamente motivo para guardar. O motivo para guardar é você guardar para você ter conforto, né? Para você dormir em paz e ter tranquilidade no futuro, ter liberdade de escolhas. Ele até fala bastante sobre isso, né? Você poder escolher, não só pela questão do dinheiro, mas porque o dinheiro já vai ser uma questão resolvida. E, de novo, muito mais pela liberdade, por essa tranquilidade de dormir bem, do que propriamente para ter o carro XYZ. Aí ele fala um pouco também, numa das partes do livro, que no final das contas o investimento tem muito apelo de risco e sorte. Então muitas vezes não é a gente fica pirando de qual que é o melhor produto que tem, que não tem. Cara, vai ter muita sorte no bolo. Você vai ter que se diversificar de alguma forma, sabendo que vai ter sorte e vai ter risco. Você vai ter que se arriscar. Então, por vezes, perder é porque você, de fato, efetivou um risco, e às vezes ganhar é pura sorte. Tem um livro, eu até botei como nota aqui, tem um livro que destrincha isso de forma sensacional, que é o Iludidos pela Casa, do Taleb. Hoje eu até postei que eu estava lendo um livro do Taleb, já li outros. Um deles é esse Iludidos pelo Acaso, que para quem investe, ele é sensacional. A gente bota no seu lugar, tá? A gente não sabe nada. No final das contas, a gente tem muito mais acaso do que propriamente uma super inteligência na seleção de produtos financeiros. Então deixei aqui essa dica outra dica de livro oculta. Aí mais o que ele fala aqui? Aí faz bastante isso, né? Cuidado com a ganância. Então, por vezes, a gente coloca em risco aquilo que a gente eventualmente já tem. Ele até dá vários exemplos disso, né? Às vezes pessoas que têm um monte de dinheiro, às vezes se colocam no risco da ruína. Taleb também fala muito disso, né? Você não se expor ao risco da ruína, financeiramente falando. Então, ter cuidado para você não estar sempre querendo mais e começar a colocar em risco aquilo que você já tem, isso pensando em financeiro, mas ele coloca sob outra perspectiva também, né? Cuidar para que a ganância não coloque em risco outras coisas tão importantes quanto e inestimáveis, que é família, que é tempo, que é saúde. Então, às vezes, por ganância de querer mais, você põe essas coisas de lado e que não vai valer a pena no longo prazo. Tudo é pensando na consistência daquilo, né? O quão aquilo é sustentável no longo prazo. Ele tem frases específicas falando sobre isso. E aí, nesse tema também, ele fala bastante sobre a questão da ganância, de se comparar, o que você quer de bens materiais, enfim. Até uma coisa filosófica de vida, né? Não só financeira aqui, mas é porque faz muito sentido mesmo, né? Às vezes a gente põe o que a gente está colocando de lado em prol de um foco em ter mais dinheiro. Será que isso justifica? Será que vale a pena? É um questionamento que ele faz. E eu acredito muito nisso também. Aí aqui ele até fala, né, que ganhar dinheiro requer correr riscos, ser otimista e se expor, mas manter o dinheiro requer o oposto de correr riscos. Então, por hora, você vai estar se arriscando, colocando em coisas mais ousadas para conseguir ter um retorno maior, mas o quanto você está garantindo aquilo que você já tem. Aí ele fala isso numa frase especificamente, né? Ele traz aqui até a frase do Taleb sobre não correr risco, não se expor à ruína jamais. Então, tem muito cuidado com isso. Aí ele fala outra coisa que eu falei um pouquinho lá atrás, né? Mais importante do que eventualmente a rentabilidade que você vai ter, ou conseguir um produto mirabolante, ou ficar atrás desses fakes, retornos mirabolantes, que isso não existe, né? Espero que todo mundo já saiba disso. Tudo que promete retornos fora da média, num prazo muito, muito mais rápido que o normal, isso não é verdade. Isso não se sustenta no longo prazo. Se fosse assim, tava todo mundo lá. Então, ter cuidado com isso. No final das contas, o que mais importante é a consistência, né? Quanto você vai manter isso e o tempo. Então, ele reforça muito isso. O tempo que você tem, o horizonte de tempo, ele é muito mais importante na construção de fortuna do que qualquer outra coisa. Então, ele dá exemplo, por exemplo, do Warren Buffett, que, em termos percentuais, teve uma média aí de percentual ao ano de 20%. Não é a maior rentabilidade do mercado, mas foi consistente. Então, foi durante anos, ele investiu 60 anos, mais de 60 anos, né? Ele já com 80 e tanto, 90, eu acho. Ele começou com 11 anos a investir. Então, sempre a janela de tempo que você tem pra frente é o seu maior trunfo, mais do que qualquer outra coisa. Ele até faz algumas contas durante o livro. Se você poupasse por tanto tempo, com a rentabilidade X e um tempo menor para rentabilidade maior. O tempo sempre ganha nos juros compostos, mais do que a rentabilidade. Então, foca nisso, já começa hoje e segue o baile. E torce para viver muito. Outro ponto.
Ah, isso aqui é muito legal. Isso aqui eu acho que é uma das coisas que você tem que ter muita maturidade para assimilar. Quando você faz um investimento, né, a gente que gosta, assim, eu gosto muito, a gente busca diversificar, busca uma série de produtos diferentes, às vezes olhar ações diferentes, etc. Só que a gente tem que ter consciência que tem coisa que vai dar errado e lidar. Então a gente vai ter que lidar melhor com os nossos fracassos. A gente sempre tem que olhar a nossa carteira no todo, né? Quanto que está tendo a rentabilidade da carteira? Porque eu vou ter produtos ali que vão ter ganhos exponenciais, que vão compensar algumas perdas. Então ele fala muito disso, se você começar a ter esse equilíbrio de entender que haverão perdas. Você tem que olhar a sua carteira quanto ela está rentabilizando. Quando você se expõe no mercado de renda variável, principalmente, né? Para quem gosta, existirão produtos que não vão dar certo, que vão ser ruins. Não olhe assim, não é fracasso. Muito pelo contrário, você foi colocado naquele ponto do risco e sorte, então você vai dar sorte a alguns, vai acabar efetivando risco em outros. E aí, até nesse ponto, ele fala uma coisa que esse foi um insight que especificamente eu não tinha visto em lugar nenhum, posto dessa forma e que faz muito sentido. Para quem investe em renda variável, existe um preço a se pagar por isso, em troca de uma rentabilidade maior, que é a volatilidade, que são as perdas. Então ele coloca assim, você não pode olhar isso como um fracasso ou como um erro que você cometeu ao escolher determinado produto. Você tem que olhar isso como uma taxa que o mercado cobra para você ter uma rentabilidade maior. Então, eventualmente, você vai ter sim perdas, a volatilidade vai existir, eventualmente vai ter empresa que, sei lá, vai quebrar a empresa que você investiu. Isso é uma taxa que você está pagando por estar no mercado que te permite rentabilidades maiores. Eu achei isso muito genial, assim, eu achei uma forma de ver totalmente diferente para quem gosta de renda variável, de entender que haverão perdas e isso faz parte daquele processo de renda variável, principalmente, né? Achei sensacional. E em contrapartida, suprirão as suas perdas os grandes eventos, né? Os eventos de cauda, como o Taleb fala também, que são os cisnes negros. Então vão ter ações suas que vão cobrir toda aquela perda que você teve em outros produtos. Então faz parte do game ali, né? De investimento em ações. Renda variável, de forma geral, né? Achei bem legal essa abordagem dele. Aí aqui ele fala também, eu acabei falando um pouco lá atrás, mas ele reforçou um pouco mais aqui, que fortuna é aquilo que os outros não veem. Então ele reforça de novo, né? Você não gastar o seu dinheiro para mostrar para ninguém uma coisa que não tem necessidade. E aí ele até fala, às vezes você tá fazendo para impressionar alguém e a pessoa não tá nem aí, né? A verdade seja dita. Ele até dá um exemplo de carro, num contexto, acho que ele era manobrista, algo do tipo, esse autor, e aí ele entrava nos carros dos caras, pô, Ferrari, às vezes topzera e tal, ele não achava nada da pessoa, ele nem assimilava quem era a pessoa, ele olhava para aquele carro e pensava, eu também queria ter um. Então, no fundo, as pessoas vão olhar para aquilo que eventualmente você tem só para refletir nelas um desejo que elas mesmas têm, mas elas não vão achar nada de você propriamente dito, não vão te achar um sucesso ou não. Então, assim, ele reforça aqui mais uma vez, né? Fortuna é aquilo que você não vê. No fundo, fortuna é ter tranquilidade, é ter paz para deitar no travesseiro, é ter liberdade para fazer escolhas. Aí eu acho que é isso. Aí eu falei da taxa que você paga, que eu achei legal. Aí, por fim, aqui eu acho que é por fim dentro dos meus pontos, dado isso, né, que cada um tem uma experiência com dinheiro, cada um tem as suas próprias prioridades, seu apetite a risco, seu apetite a acompanhar uma volatilidade ou não, o quanto consegue ou não consegue poupar mensalmente, não dá para você comparar jamais a sua estratégia de investimento com a de outra pessoa. Então ele até dá exemplo que às vezes tem coisas que estão super no hype, assim, né, de tem ação tal que tá bombando e tá todo mundo indo nela, você fica meio que se sentindo de fora. Mas quem está indo nela? Qual é o horizonte de tempo daquela pessoa? Então, às vezes, tem coisas que já estão... Ele dá até exemplo, né? Às vezes tem aquela ação que já subiu pra caramba e ainda está subindo. Ela já está precificada totalmente fora do que seria o razoável e as pessoas continuam entrando. Aí você fica assim, pô, será que era pra estar entrando também? Mas quem que são as pessoas que estão entrando? Quem está mantendo aquele preço lá no alto? Ele até dá exemplo. Às vezes são os traders, são o pessoal que está pegando o dinheiro ali no curto prazo, está aproveitando o hype da ação ou do produto, etc., para conseguir ir fazendo dinheiro ali. Mas você não, você tem um horizonte
um horizonte, né, de investimento mais longo. Então, assim, jamais se comparar e nunca jamais ir na onda das coisas que estão muito aí na mídia. Cada um tem seu horizonte de tempo. Quanto tempo você pode deixar o dinheiro lá ou não? O que você vai fazer com aquele dinheiro? O quanto aquele dinheiro você precisa acessar ele ou não? Enfim, tem muitas coisas. São variáveis que só você vai poder analisar se conhecendo para entender onde você vai botar seu dinheiro. Então não se pede esse tipo de consultoria para ninguém do seu lado, né? Você vai começando a fazer suas avaliações e entender onde você quer colocar, qual o seu apetite a risco, até onde você consegue aguentar. Então, assim, gente, eu acho que esses foram os principais pontos, mas assim, de novo, é um livro obrigatório, principalmente para quem gosta de investir, né, que já está trilhando um pouco desse caminho com relação ao dinheiro, que gosta, como eu gosto muito. Tem outros livros que, eu já li vários nessa linha, porque eu realmente gosto do assunto. Eu acho que eu descobri isso com o tempo, né, testando, tentativa e erro nessa parte de investimento, foi uma coisa que eu sempre gostei. Hoje eu vejo muito claro para mim que é muito mais importante a parte da mentalidade do que a parte técnica. A parte técnica você aprende, a parte técnica você pode contratar alguém para te ajudar, a parte técnica tem curso a dar com pau aqui na internet, e assim, cursos que eu tenho certeza que são bons, não cheguei a fazer porque ralei aí sozinha, se eu estivesse começando agora com certeza teria feito. Mas a parte comportamental, de se testar, né, de começar a fazer e ver como que você responde à volatilidade, o que você está predisposto, você ter essa mentalidade de gastar menos do que você ganha, de você não cair nessa onda que a gente entra de consumismo, porque realmente a demanda é forte. Eu, por exemplo, fico num controle mental aqui o tempo inteiro para poder não cair nessa onda, né? Sempre tem coisas melhores do que você tem e você está sempre nessa. Então, assim, não adianta, tem que começar a controlar a cabeça. Então, cabeça é muito poderoso, foi onde eu mais evoluí, onde eu tenho buscado evoluir mais ainda para melhorar a minha performance com o meu dinheiro, né? A minha relação com o meu dinheiro, que seja uma relação positiva. E acho que tenho conseguido evoluir nesse ponto, muito para evoluir ainda, obviamente, graças a Deus, né? Então tem outros livros, por exemplo, os livros do Taleb eu gosto muito porque é um livro de muita reflexão, assim, de muita filosofia. Ele é um pensador, então ele provoca, né, você pensar. Então tem esse Iludidos pelo Acaso, que o Iludidos pelo Acaso é brilhante para quem está investindo, para se botar no seu lugar. Tem até uma coisa que eu não falei lá em cima, ele fala, né, seja humilde quando você está ganhando e seja humilde quando você está perdendo, até para entender um pouco do motivo do seu fracasso. Tem Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, é bem conhecido. É uma parte totalmente psicológica. Todo mundo que fala de finanças comportamentais cita esse livro, porque é um livro sensacional, esse livro é um livro obrigatório. Pode ser até que eu traga ele para cá pro feed também como indicação, porque ele realmente é um livro, assim, fora de série. O cara ganhou o prêmio Nobel em parte de finanças comportamentais, porque realmente é brilhante o estudo que ele fez, os estudos, né, que ele conduziu. Tem Os Segredos da Mente Milionária, que aí é um pouquinho mais levinho em termos, mas ele traz uns insights legais. Tem Pai Rico, Pai Pobre, que são os clássicos. Enfim, tem uns classicões aí que eu acho que vale a pena ler para quem gosta, né? Os clássicos, eu acho que eu bati todos. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um livro que, assim, eu indico de verdade, assim, para quem gosta, para quem está interessado em investimentos, ou mesmo quem está começando a construir patrimônio, já constrói, enfim, o que é um estímulo mesmo para se sentir mais desafiado a fazer coisas novas, leia esse livro. Esse livro é muito legal, tá? Depois vocês me falam aí se gostaram, se alguém já leu, me fala também, para poder saber se compartilha aí das minhas opiniões, tá? Tchau, gente!